Estamos no mês de setembro, setembro amarelo, e vamos falar sobre suicídio. Mas antes eu quero dizer que a palavra que define este momento da nossa vida, de muitas pessoas, melhor dizendo, ele é chamado de vazio existencial. O que é o vazio existencial? Vazio é pensar que a nossa existência não tem fundamento, mesmo que a vida esteja boa e não haja motivos para esses devaneios. Essa é a grande realidade. Viu? E eu quero lhe dizer, viu, que o suicídio, muitas das vezes, é resultado de uma doença chamada depressão. Depressão não é algo que eu escolho para a minha vida, é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser acompanhado. Então, o suicida, ele não procura a morte em primeiro lugar, mas o alívio de sua dor. Os suicidas buscam a morte quando querem, na verdade, sabe, é uma vida com sentido, é tirar a dor que atormenta. E me assusta muito porque nós temos muitas pessoas em várias classes sociais, religiosas, não religiosas, que têm usado esse meio para acabar com a vida. O número de evangélicos, o número de pastores é muito grande. E não estou dizendo pastor da periferia, não, pastores de renome. E eu quero trazer aqui alguns casos para você. Por exemplo, o pastor Jim Howard. Pastor Jim Howard era pastor de uma igreja de 6.000 membros lá na Califórnia. E no dia 23 de janeiro de 2019, numa quarta-feira, ele deu tiro na cabeça. O pastor Jared Wilson, 30 anos, lutava contra a depressão há mais de 18 meses. Casado, tinha 2 filhas, era conselheiro de saúde mental. Antes do suicídio, sabe o que ele disse? Ele escreveu o seguinte: amar Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. E assim esse pastor acabou com a sua vida. Outro pastor, em 11 de setembro, o pastor Lisandro Canes, da Igreja Nova Vida, no Rio Grande do Sul, compartilhou no seu Face sobre o esgotamento que o ministério estava trazendo. Que terrível. Infelizmente, tem sido assim a vida de muitas pessoas. Pessoas precisam ser tratadas, pessoas precisam serem curadas. E aí eu quero pensar com você, então, alguns casos dessa questão. Mas antes, deixa eu dizer algo, eu quero que você preste muita atenção. Pior que morrer é desejar a morte e não consumá-la. Pior que morrer é matar porções de si mesmo e não a sua vida. Pior que morrer é se arrastar até a velhice, é desistir de viver ainda em vida, é viver uma vida vazia. No epitáfio de alguns deveriam escrever: morto aos 30, enterrado aos 70. Forte isso, não é? Muito forte. Então, olha bem, deixa eu trazer alguns casos, porque a Bíblia também tem alguns casos de pessoas que suicidaram. E eu quero pensar por que essas pessoas suicidaram. E eu quero dizer que várias coisas levam as pessoas ao suicídio. Problemas financeiros, problemas amorosos, problemas sociais, viu? Desgraça pessoal, sentimento de medo, angústia profunda, tudo isso leva. Por isso que eu disse a você, depressão não é algo que escolho para a minha vida, mas é uma doença e precisa ser cuidada. Mas vamos lá, por que as pessoas suicidam? Em primeiro lugar, pessoas suicidam simplesmente porque não foram treinadas para o não da vida. Meu querido, minha querida, nesta vida vamos ouvir muito não. Às vezes, nem sempre, ou na maioria das vezes, você não namorou e casou com a primeira pessoa que você chamou para namorar. Você ouviu muito não. A gente vai ouvir muito não. A gente vai ouvir muitos não de porta de emprego. A gente vai ouvir muitos nãos no ministério. A gente vai ouvir muitos nãos em várias áreas da nossa vida. E a gente precisa aprender a lidar com os não. E o Aitofel não soube lidar com o não. O dia que o Absalão foi para ele: olha, Aitofel, seu conselho é bom, mas hoje ele não me serve. Eu vou pegar outro conselho. Aitofel não soube lidar com essa rejeição ou com esse não, então acabou acabando com a sua vida. Outro que eu quero dizer é que as pessoas suicidam porque foram treinadas apenas para vencer e não para perderem.
Essas pessoas, como o caso de Saul, que foi treinado para vencer, para vencer. Claro que Saul se distanciou demais do Senhor. Foi distanciando e Saul chegou no momento e não sabia mais lidar, veio com as perdas. Ele só queria vencer. E a gente precisa entender, nessa vida não vamos vencer sempre. Nessa vida vamos ter derrota. Mas como disse alguém, olha bem, a grande questão é que o que você faz depois que você está na lona. É levantar, prosseguir, continuar a vida. Em terceiro lugar, pessoas suicidam por não tratarem das feridas da alma. Ao invés disso, tentam camuflar os traumas da vida. Oh, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, as feridas precisam ser tratadas. Aquelas palavras de difamação, os abusos precisam ser tratados. Não tenta camuflar, não tenta passar um paninho. E aí eu li uma história de uma mulher, ouvi a história dessa mulher há uns anos atrás, chamada Cibele Dorsa. Após o seu noivo suicidar, ela começou então a viver à base de calmante. Mas ela dizia para todo mundo, tá tudo bem comigo, viu? Eu tô levando a vida continua. Repórteres ia entrevistar, ela dava aquela reportagem mais linda, não, tá tudo bem comigo, sabe? Eu perdi, né? Meu noivo acabou com a sua vida, mas tá tudo bem comigo. Mas um belo dia, ela pulou do mesmo lugar que o seu noivo tinha pulado e acabou com a sua vida. Sabe o que eu quero dizer? Se você que está me ouvindo aí tem tendência suicida, tentou acabar com a sua vida, eu quero dizer uma coisa, sabe? Muitas das vezes essas pessoas não pensam em quem fica. E quem ficar? Olha bem, o suicídio, ele não acaba com a dor. Ele apenas coloca debaixo das asas quebradas do sobrevivente. É uma frase de Annie Gleiss. Fantástico isso, não é verdade? Na minha biblioteca eu tenho um livro de um chinesinho, e é fantástico esse livro, Albert Issu. Rapaz, e ele diz algo interessante. Ele diz como continuar a vida após se sentir que você não foi capaz de ser significante na vida de alguém. Hã? Olha, pense no dilema de uma mãe. Será que eu não fui mãe suficiente? Pensa no dilema do esposo, da esposa. Será que eu não fui suficiente? Meu irmão, as pessoas às vezes não pensam nisso, sabe? Então eu quero dizer para você no finalzinho desse vídeo, por piores que sejam as suas perdas, ou por maiores que sejam as suas vitórias, tenha em sua agenda algo sempre a ser conquistado. Meu irmão, não caia no, sabe, de uma vida monótona. É preciso prosseguir. É preciso continuar a caminhada. Nós precisamos disso. E eu finalizo dizendo para você, você não quer morrer, mas sim o fim dessa dor. Você quer a morte desse gigante que zomba, que te despreza. Você não quer morrer, você quer soluções. Você não quer morrer, mas sim sair deste pântano, desse labirinto escuro. E eu quero te dizer, Cristo é o seu amigo. Nós queremos te ajudar. Busque ajuda, mas não desista da vida. Se você não sabe lidar com a sua dor, com as suas perdas, com as suas frustrações, busque ajuda. Busque a ajuda do seu pastor, busque a ajuda de um psicólogo, mas não desista da vida. Não há nada mais belo, mais grandioso do que a vida que Deus nos concedeu. E você vai superar, você vai vencer, em nome de Jesus Cristo. Que essas palavras possam lhe ajudar neste momento. Que a bênção do Senhor Deus esteja sobre a tua vida. Conte conosco.